Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Não vou nominar porque eu também não vou saber. Agradeço ao Marco Aurélio, ao professor Valdir, pelas palavras gentis agora no começo da mesa. Eu estou muito feliz. Eu estou com um misto de sentimento de frustração, de alegria e de tristeza. Vamos começar pela frustração, porque na semana que eu iniciaria as minhas atividades aqui de residência na Unicamp, estourou a greve. O Marco falou, a gente estava junto lá no hotel, e todas as atividades presenciais foram canceladas. Eu fiquei muito, muito chateado, viu, Marco? Aquele dia, 3, 4 dias seguidos, assim, fiquei muito chateado. Mas depois eu vi como outras ações foram acontecendo, daí eu fiquei muito alegre, como a gente conseguiu dar um jeito, a equipe do IDEA, não é? Com a minha participação, enfim. Então, o que a gente conseguiu fazer, me parece, deu muito certo. Imagino que sim. Então, eu termino esse período de 2 meses feliz também, porque a gente conseguiu realizar os 2 encontros no Cotil e no Cotuca, como o Marco falou. No Cotuca, eles leram o meu conto em português e em inglês, e eles fizeram algumas atividades anteriores ao encontro. Uma das atividades era o seguinte: eles leram um conto que no final fica suspensa uma ideia que um menino desaparece no final do conto. E eles tiveram que encontrar um destino para esse menino, os alunos. E teve aluno que matou o moleque. Então, no final do meu conto, o menino some, não é? Cada leitor vai dar um destino para ele. E alguns alunos mataram o moleque. Eu fiquei muito bravo com ele. Mas, enfim, foi uma atividade muito bacana, outras também. Então, agradeçam ao pessoal dos 2 colégios. Acho que foi muito... Os 2 encontros foram bastante produtivos. A professora, que é responsável pelos colégios, está aí. Estenda o agradecimento, por favor, ao pessoal do Cotil e do Cotuca. Eu consegui escrever um ensaio, né, que vai sair, não sei se saiu já, Juliana, no portal do IDEA, fazendo algumas reflexões sobre a identidade Nikkei na literatura, sobre o que o André vai falar um pouquinho também daqui a pouco. E, principalmente, em função da greve, eu coloquei um peso maior na oficina de criação literária que já havia sido prevista. Nós teríamos, acho que 2 ou 3 encontros presenciais, alguma coisa remota, mas nós jogamos todo o peso nos encontros remotos. Então eu fiz um replanejamento com o aumento dos encontros. Então tivemos 2 turmas, uma turma de manhã, uma turma à tarde, com 2 encontros semanais, um encontro às terças de 3 horas, um encontro às quintas de 1h30. E o Eduardo está aí, né, Eduardo? Espero que você não desminta o que eu vou dizer agora. Eu acho que foram encontros bastante produtivos, os alunos produziram textos. Alguns ficaram devendo, né, Eduardo, os textos. Mas eu estou levando o dever de casa, porque alguns alunos ficaram devendo alguns textos, eles estão mandando para mim ainda. Eu me comprometi a lê-los mesmo depois da residência e de dar um retorno, e vou fazer isso com certeza. Mas assim, foi muito, muito legal. Assim. Os alunos que conseguiram produzir contos, os mais diversos, assim, de vários estilos, né? Uns poéticos, outros filosóficos, contos de suspense. Uma menina que gosta do Stephen King, né? Fez um conto de suspense, enfim. E um dos contos, comecei a ler assim, já fui vendo que tinha muitas ideias. Quando eu terminei o conto, isso aqui não é um conto. Era um conto, mas eu falei, isso aqui é germe de um romance. Aí eu conversei com a menina depois, com a Isabela. Aí ela disse, Oscar, será, Oscar? E ela já está pensando já em desenvolver o conto, que tem algumas páginas, né? E que realmente dá um romance bacana, que fala sobre um médico japonês. O conto dela se passa em dois cenários.
e dois momentos temporais. Hoje, 1945, final da Segunda Guerra Mundial, e Brasil e Japão. Então, não sei se vai dar certo o romance, espero que saia, mas eu acho que, de um modo geral, algumas sementes foram plantadas na oficina. Espero que os outros também escrevam, né? E foi muito bacana. Então, estou feliz por causa disso. Eu conheci a Sabrina, conversei um pouquinho com ela, né? O Marco. Mas estou triste também porque está acabando, né? Sempre quando uma coisa bacana acaba, a gente fica triste, principalmente, Marco, por causa do seu povo, viu? Assim, a recepção que eu tive aqui, viu, Juliana? A Juliana que está aqui, assim, no seu grupo, eu fui recebido, acolhido com um carinho além da medida, viu? Viu, Juliana? Juliano, Tão, a Janaína, a Bruna, que mal chegou aqui, né? Já está enturmadíssima já. E a Janaína, que não está aqui, a Thaís, né, que eu conheci depois, porque ela estava de licença também. E esqueci de alguém? Não, né? Eu falei de todos. E o Marco, né, do Tom, eu falei. Então tá aí atrás aí. Então, eu estou feliz e triste, enfim, mas eu agradeço muito, viu, Marco? Quando o Marco me chamou, eu falei, residência, né? Eu tenho um filho que é médico e está fazendo residência. Eu falei, mas eu também tenho amigos que fizeram residência de criação literária, que funciona diferente. Eles ficam lá 2, 3 meses escrevendo um romance, alguma coisa, não é? É um trabalho bastante isolado. E o Marco me disse, não, você vai interagir com as pessoas da comunidade. Eu fiquei contente já, porque eu já faço um trabalho solitário que é de escritor, não é? Então, aqui, eu tive então a oportunidade de conhecer muita gente bacana. Então, eu estou muito, muito feliz, né? E com a sensação de que vai ter alguma continuidade isso, né, Marco? Tomara. Então é isso. Obrigado a todos, obrigado, Marco, obrigado, professor Valdir. Agradeço ao reitor. Convidar o André, por favor, para compor a mesa com o professor Oscar. E acontecerá então agora o bate-papo Identidade Brasileira na Literatura. O IDE agradece então ao gabinete do reitor, aos colégios técnicos da Unicamp, Cotovil Coutil, e a todos os participantes. Desejamos uma ótima conversa a todos. Até medo falar, né? Com tantos doutores na plateia. Mas é por isso que, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Oscar pelo convite, a todo mundo aqui da Unicamp, né? Depois que eu fiquei sabendo que o Cremaço também é escritor, então eu fiquei mais tranquilo, né? Porque existem escritores que são doutores também, assim como o Oscar. Mas também trouxe um guarda-costas comigo, né? O Dr. João Paulo Ergesel. Ele é professor da PUC, né? Aí eu quis, para não me sentir muito deslocado nesse ambiente, né, acadêmico, eu convidei o meu amigo João Paulo, professor da PUC. E também acompanhado pela minha amada Lili Araújo, escritora, né? Eu fico muito emocionado de participar de eventos assim, porque é como se fosse uma segunda chance para mim, né? Eu fugi de um mestrado que eu estava fazendo na Austrália, na Universidade de Sydney, justamente para me tornar um escritor, certo? Então, ainda bem, né? Foi uma fuga, né? Mas, em primeiro lugar, assim, só para contextualizar, por que eu estava fazendo aquele mestrado, né? Era para agradar o meu pai, né? Para que meu pai era motorista de diretoria, e o sonho dele era que eu me tornasse o homem no banco de trás. Essa é uma expressão que eu carrego comigo. E hoje, a Unicamp me mandou né, um motorista, seu Vital, né, para me trazer para cá. Então, a gente não escapa dos nossos sonhos. Certo? Por meio do meu sonho de me tornar um escritor, eu consegui sim realizar o sonho do meu pai, de me tornar uma pessoa importante. Tão importante que eu estou diante de pessoas muito importantes aqui,
doutores, pessoas assim de um nível intelectual, de um nível também humano, porque quem vive o mundo acadêmico, sobretudo, tem que ser uma pessoa humana. Então, estar aqui e poder falar com vocês, com senhores, com doutores, é como se eu pudesse depois voltar para casa e dizer para o meu pai: olha, eu segui o meu caminho e mesmo assim eu pude realizar o seu sonho. Bem, seria mais ou menos isso. Depois a gente vai começar a falar, né, sobre o tema, porque quando o Oscar me chamou para falar sobre literatura nipo-brasileira, Nikkei, eu fiquei muito feliz porque pelo menos é um tema que eu domino, ao contrário do Dr. João Paulo Ergesel, que me convidou, né, para fazer, eu dei uma fala também na PUC, e eu descobri meio que de última hora que eu tinha que falar sobre esportes. E eu sou um pouco oposto, nunca marquei um gol, né? Nunca, sou assim mais das letras, mas enfim, deu para enrolar um pouco. Era ano de Olimpíada. Aí falaram: você não tem um palestrante? Eu tenho um escritor comigo meu, tá? Traz ele aqui. Traz. Então, André, você vai vir pra casa, dar uma palestra, ele topou, fez só que eu tenho esporte. Mas foi ótimo, obrigado. Obrigado mesmo assim. Hoje eu acho que eu vou sair um pouquinho melhor, tá, gente? Bom, acho que a dinâmica é a seguinte, né, Juliana? Eu vou pedir para você fazer uma fala, André. Depois, se der tempo, viu, Juliana, eu falo. Se não der, a gente vai tomar um café, retorna, né? Porque o formato acabou mudando um pouquinho. A gente vai conduzindo da forma que der certo e fica ótimo de qualquer maneira. Então, acho que você podia falar um pouquinho, André, sobre o que você pensa sobre a identidade Nikkei na literatura brasileira. Se der tempo, eu faço uma fala curta e depois a gente vai tomar o café, que sem um café eu não continuo também. E aí, no segundo tempo, aí vira uma conversa. A ideia é essa, né, Juliana? Por favor, André. Bem, hoje a gente estava almoçando aqui mesmo em Campinas, né? E ali o dono do restaurante pegou e me disse assim: você ficou triste? Eu falei: mas por quê, né? Não, é que o Japão perdeu. Daí eu falei assim: ué, mas eu sou brasileiro também, né? Porque eu tenho essa vantagem. Se o Japão tivesse ganhado, eu poderia dizer: não, eu sou japonês, mas enfim. Mas é muito comum isso, né? Quando a gente fala sobre literatura Nikkei, é uma literatura que tem rosto, o nosso rosto, né, Oscar? Quando a gente fala sobre a literatura, né, dos imigrantes, né, sírio-libaneses, né, ou italianos, né, também, como da sua família, né, você é um escritor também de descendência italiana, mas ninguém vai falar para o Cremasco, né, para o Dr. Cremasco, assim: fale sobre literatura italiana ou ítalo-brasileira, né? Porque não há esse rosto que nós, Nikkei, temos que carregar na sociedade, em vários campos, e no campo da literatura não seria diferente, certo? Então a gente fala muito sobre, a gente já teve uma participação, né, até na Feira Literária de Maringá, né, falando exatamente sobre a questão da literatura Nikkei. E naquela ocasião a gente não chegou muito a um consenso, porque falar sobre literatura Nikkei é um pouco complicado no seguinte sentido. Por exemplo, o Dr. Oscar, ele tem uns textos muito bacanas sobre essa questão, né, identitária da literatura Nikkei, e eu concordo muito com o que ele escreve sobre a diferenciação de, por exemplo, eu sou um autor Nikkei que falo sobre o Japão, falo sobre imigração japonesa. Então, seria este o caso de uma literatura Nikkei? Mas, por exemplo, eu tenho como eu sou editor da Telucasa Edições, eu publico muitos autores Nikkei. Só que muitos deles não escrevem sobre a cultura japonesa. Escrevem
entre aspas, literatura normal. Né? Uma literatura, tem autores que escrevem romances policiais, eu tenho autores que são poetas, que não falam nada sobre o Japão, mas são poetas. Então, será que eles fazem uma literatura Nikkei só porque eles são japoneses, descendentes de japoneses? Essa é uma questão muito complicada, né? E aqueles outros autores que escrevem sobre o Japão, mas não são descendentes. Certo? A gente teve um concurso, um ensaio de concurso de monografias do prêmio Dr. Kiyoshi Harada, eu fui um dos jurados, e é interessante a gente observar a visão do que seria um Nikkei aqui no Brasil. Em primeiro lugar, antes de falar sobre literatura Nikkei, seria interessante a gente perceber, mas o que é ser Nikkei? Então ele cunhou um termo que eu achei muito interessante, que ele chamou de Nikkei. É o doutor Alexandre Kawase, ele pegou e falou sobre esse termo muito curioso. E o que seria um Nikkei? Nikkei seria aquele que é descendente de qualquer outra etnia, né, de qualquer outro país, mas que se identifica com o Japão. E é uma coisa impressionante. Eu tenho um amigo que, inclusive, ilustrou o meu livro, ele é um dos meus primeiros ilustradores, se chama Alessandro Fonseca, descendente de italianos e alemães. Ele fala japonês. Ele é super japonês. E quando a gente era criança, ele queria trocar, né? Falava assim, me dá teus olhos aí. E a gente troca, porque eu não queria ser japonês, eu queria ser brasileiro. Né? Brasileiro no sentido pleno da palavra. Porque quando a gente lê um romance como o Nihonjin, tem uma parte da infância que aqui, eu acho que todo Nikkei se identifica com esse livro. Por quê? Porque aqui ele mostra a situação de um menino, né? É o neto do Hideo, que é chamado de japonesinho, né, e tudo. E ele tem um amigo que é descendente de italianos, mas ele, ao contrário dele, ele tem um nome. Ele não. Ele é o japa, é japonês, né? Ele não tem uma identidade, certo? Então, por isso que eu queria fugir um pouco disso. Eu queria, porque eu acho que todos nós buscamos pertencimento. Né? É a mesma forma, né, certo? De eu estar neste meio não é o meu meio, né, natural, certo? Porque eu não sou, né, tem gente que pensou que eu era doutor, e daí eu fui convidado para uma fala na USP, pensaram que eu era doutor, mas eu não sou, depois descobriram, mas depois acho que acharam que não seria legal desconvidar, então eu vou, né, então não tem problemas, também vou estar lá, mas não é um ambiente, né, e eu vou pedir para o doutor Cremasco que me incentive a fazer um doutorado, quem sabe, que daí eu me sentirei mais confortável nesse ambiente, né. Enfim. Quando a gente fala em literatura Nikkei, quando o Oscar venceu o prêmio Jabuti, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz. E não é porque, sabe quando a gente observa porque o meu sonho sempre foi vencer o prêmio Jabuti, porque o meu sonho sempre foi ser escritor. E nós sempre buscamos uma forma de validação. E não há forma de validação mais especial do que receber o prêmio Jabuti, assim como o Oscar recebeu. Quando ele recebeu esse prêmio, eu senti, talvez eu consiga um dia. Quem sabe? Né? E queria tanto isso, que neste livro aqui, eu pedi para o doutor Oscar escrever a orelha, ele escreveu aqui. Eu pedi para o Antônio Torres, né, também ele escreveu aqui. A doutora Célia Sakurai também escreveu. E uma coisa que os três têm em comum é o prêmio Jabuti. Falei, vou botar aqui, quem sabe os jurados, não, esses jabutizados gostaram do livro. Quem sabe? Mas não deu certo a estratégia. Né? Não deu certo, mas enfim. Né? Ver o Oscar sendo premiado foi importante para mim, porque eu me senti representado. Certo? Eu me senti acolhido nesse meio, falando, não, essa literatura também é valorizada aqui no Brasil.
né? Antes do Oscar também, eu acho que a Lúcia Hiratsuka já tinha recebido o prêmio. Ou foi depois? Foi depois. Foi depois. Então foi graças ao Oscar, abriu as portas, né? Mas enfim, a Lúcia também é uma outra grande autora, né? E a Lúcia Hiratsuka, ela escreve obras também, mais ou menos como eu, né? Obras que são voltadas à cultura japonesa, à sua identidade Nikkei. Por exemplo, tem um livro dela muito bonito que se chama Os Livros de Sayuri, né? Que fala daquela época em que o Japão estava, né? Do lado que perdeu, né? A Segunda Guerra Mundial. E naquela época, né, pelo Japão, né, estar do lado do eixo, tanto os alemães, os italianos, os japoneses sofreram uma certa repressão e a proibição do livro em língua japonesa. Então, aquela criança tinha que esconder os livros, né? Então, ela fala sobre uma coisa que realmente aconteceu na história aqui, né, do nosso país. E a gente, muitas pessoas não sabem dessa proibição, não sabem que muitos descendentes de japoneses foram aprisionados na Ilha Anchieta, certo? E não só lá na Ilha Anchieta, como também nos Estados Unidos, né? E lá foi uma forma muito mais severa do que aqui, mas teve também essa questão histórica e a gente não sabe muito sobre isso. Então ela escreve um pouco sobre essa questão, né? E também sobre a família, sobre a infância dela num sítio, porque muitos imigrantes japoneses tiveram o primeiro contato aqui no Brasil no ambiente rural. Esse foi o primeiro contato na agricultura. E então ela escreve muito sobre esse ambiente, sobre essa vida no sítio, né? Fala sobre a avó no livro Orie. Escreve haikai também, tem um livro chamado Chão de Peixes, que eu acho que ela ganhou o Jabuti com esse, né? Então ela escreve o haikai também. Então temos várias... O Dr. Paulo Franchetti aqui também, né? Que é uma sumidade do haikai, é uma pessoa fantástica, um dos maiores estudiosos. Eu acho que ele é sinônimo até de haikai aqui no Brasil. E ele, que eu saiba, ele não é japonês, né? Não é. Então ele seria, poderíamos encaixar o Dr. Paulo Franchetti numa literatura Nikkei, certo? Eu vou passar aqui, porque assim, eu não posso afirmar ou negar uma coisa ou outra, mas quando eu olho a literatura, eu sempre olho do aspecto mais amplo possível. Tanto que num dos meus primeiros livros, quando eu escrevi, o meu primeiro livro que eu falo sobre a cultura japonesa, né, porque até então o meu primeiro livro não tinha nada com a cultura japonesa, porque eu queria fugir disso. Eu não queria ser taxado como uma literatura isso ou aquilo, Nikkei ou uma literatura tal, que eu acho que ninguém gosta de ser classificado dessa forma. Sua literatura é deste nicho. Literatura é literatura. Quando a gente lê este livro, né, e o Dr. Cremasco falou, o Dr. Oswaldir, né, falou sobre imaginar também os seus ascendentes chegando aqui no Brasil, passando pela mesma situação. Exatamente essa experiência, né, de migração, ela é universal também, de todos os povos que saem de um lugar para outro, carregando na bagagem a esperança. Então, quando eu tenho certeza que eu me emocionei com este livro, mas não foi porque eu sou descendente de japoneses, porque ele tocou naquilo que a literatura precisa tocar, que é a universalidade do sentimento. É um livro que toca qualquer pessoa, de qualquer gênero, de qualquer lugar. Então, talvez falar sobre literatura Nikkei seria como fazer o design de uma capa. Ela é apenas um invólucro, a aparência, mas não é o principal. Ele não é aquilo que está aqui dentro.
Então, o que acontece? Para sabermos o que é literatura Nikkei, nós temos que mergulhar nesses autores que falam também, sim, sobre a imigração japonesa, mas não está falando de uma forma hermética, está falando com todos que passaram por essa mesma experiência, certo? Por isso que quando eu pensei no que eu diria sobre literatura Nikkei, eu falei, eu preciso estudar, porque o doutor Oscar, até o maior elogio que ele me deu na vida foi que quando eu escrevi um dos livros, né, que a gente recebeu o prêmio Bunkyo, foi em 2012, né? Foi uma das maiores honras, que recebi um prêmio junto com o Oscar. E aí eu dei o livro para ele, ele me escreveu dizendo assim, você deve ter pesquisado muito. Isso é um elogio tremendo. E não é o sentido quando a gente fala em pesquisa, não é apenas a pesquisa bibliográfica, não é a pesquisa acadêmica, é uma vivência, certo? Porque a gente não consegue escrever sobre aquilo que a gente desconhece, e sobretudo daquilo que a gente não viveu. Por isso que quando eu tentei me tornar um escritor, eu pensei, ninguém vai querer me ler porque eu não sou nada, eu não tenho experiência, eu sou um livro vazio. Então, por isso que eu me coloquei em umas situações, durante a viagem, de escalar vulcões ativos, de mergulhar na grande barreira de corais, e eu não sei nadar. Então, coisas assim, fui cavalgar nas estepes da Mongólia, cruzei o Círculo Polar Ártico, desci os rios da Amazônia, peguei uma bicicleta velha e pedalei pela Transpantaneira, 200 quilômetros, andei 1000 quilômetros para Compostela, sabe? Fiz coisas porque pensei, eu preciso viver intensamente para escrever intensamente. Só que aí estava o grande erro, né? Estava um grande erro, porque a gente não precisa disso. Isso ali seria mais ou menos como se fosse um currículo que a gente tenta conquistar para validar o que a gente faz. Mas o mais importante, e o que eu vim a saber só depois, e só para encerrar, para tentar linkar isso, quando eu volto e não consigo escrever esse livro da minha viagem, eu passo alguns meses em situação de rua, justamente por me sentir um fracassado, justamente por ter falhado no ato da criação literária, de achar que aquilo que eu tinha escrito não era bom. E por que não era bom? Porque não tinha alma. Eu só aprendi isso nesses breves meses na rua. E sabe o que me ensinou? Foi justamente o fato de ter sido enxergado. Aquelas pessoas em situação de rua, elas me enxergaram. E ali eu percebi uma coisa muito importante. Que todas aquelas histórias, porque ninguém está na rua sem uma história. Ninguém vai falar, olha, eu vou querer morar aqui na rua. Ninguém faz isso. Alguma coisa aconteceu. Então, quando eu passei a escutar todas aquelas histórias, é que eu comecei a entender que a importância da escrita era justamente ouvir as histórias das outras pessoas. Esse é o primeiro passo. Então, na literatura Nikkei é a mesma coisa. A gente tem que abrir livros como o do Oscar, porque muitos podem pensar isso só interessa a descendentes de japoneses. Pelo contrário. Quando a pessoa se permite descobrir, e eu não digo só apenas sobre a literatura Nikkei, todas as literaturas, todas, mesmo gêneros que a gente pensa que não são para nós, alguns não gostam de poesia, mas tentem. Quando a gente se abre para esses novos universos, nós crescemos como pessoas, nós crescemos e chegamos a entender o significado da nossa existência. E o significado da nossa existência é justamente não separar as coisas em compartimentos, como você é japonês,
você é brasileiro, você é escritor, você é professor. No final, somos todos humanos. E independentemente do que escolhemos fazer na vida, se fizermos com o nosso coração, como se estivéssemos realizando um sonho, nós conseguimos o nosso objetivo, de fazer aquilo que nascemos para fazer. Obrigado. E 10, Juliana? 10 10 minutinhos. minutinhos? É. Você Tranquilo. quer falar 10? A Juliana que manda aqui, vocês perceberam, né? O que você acha? Deixa ele falar. Fala, fica à vontade. É, A gente vai para o café igual. tá, eu vou... Eu tinha preparado várias coisas para falar, mas eu vou acabar mudando também em função do que o André falou, enfim. Então eu vou pegar um gancho daquilo que o André falou e dizer o seguinte: quando eu escrevi Nihonjin, um senhor veio conversar comigo e disse assim: nossa, eu me reconheci tanto no seu livro. Ele é judeu. Ele é judeu, não tem nada a ver com a história da imigração japonesa, que é o pano de fundo do meu romance. Então, isso de que o André falou, da questão de sermos universais de alguma forma, e dele ter tido essa vontade de escrever não somente para a comunidade Nikkei, mas para todas as pessoas, embora a temática seja do universo Nikkei, eu assino muito embaixo daquilo que ele falou. Eu não quero que os meus livros sejam lidos somente pelo Eduardo, pelo Fernando, que é mais aqui, por você. Eu quero que todos vocês leiam o meu romance e se identifiquem de alguma forma, porque os meus romances também falam do ser humano. Dito isso, pessoal, quando a gente fala identidade Nikkei na literatura, é importante que a gente fale da incipiência da participação dos Nikkeis na literatura. Em outras áreas também, a gente vê essa incipiência. Faz 2 semanas que a gente só fala em futebol, né? Eu me dei conta que no futebol também não tem Nikkei. Vocês notaram isso? Não tem Nikkei no futebol brasileiro. E acho que a academia tem que fazer uma pesquisa sobre isso, né? No audiovisual também, isso sim, eu penso bastante nisso, que eu tenho contato com algumas pessoas, alguns artistas dessa área. A gente não vê personagens Nikkei nas novelas, nos filmes. Neste ano, até o Eduardo me lembrou disso ontem, um curta de ficção chamado Amarela, de um diretor daqui do Brasil, André Hayato, entrou no shortlist do Oscar. Foi um grande feito. Espero que seja um marco assim. Isso, assim, o diretor é Nikkei, eu não sei se o roteiro é dele também, eu acho bem possível que seja, Eduardo. O roteiro é dele também, os atores, né, são Nikkeis, aqueles que não são, mas o enredo gira em torno de uma garota que busca reconhecimento, pertencimento como uma menina que é descendente de japoneses, mas é brasileira. E eu acho que o grande elemento dos personagens Nikkeis da literatura há um bom tempo tem sido essa identidade híbrida do Nikkei. E eu tenho muita afinidade com o André. Nós somos amigos há algum tempo, nós participamos de alguns eventos, né, presenciais juntos, né, não muitos, mas a gente sempre está em contato de alguma forma, porque nós temos uma identidade em comum, que é o fato de sermos Nikkeis, mas vai além disso. Né? É o que a gente faz com essa identidade Nikkei. E o que a gente faz com essa identidade está nos nossos livros, o André já falou
um pouco, não bastante, sobre essa questão, né, que está nos livros dele, está nos meus livros também. Mas essa incipiência da participação Nikkei na literatura enquanto personagens, mas enquanto produtores também, quando eu digo produtores, escritores que escrevem literatura brasileira, essa incipiência tem um motivo. Né? Quando eu falo disso, eu sempre lembro de um cara chamado Tomoo Handa, que é um imigrante japonês que escreveu, ele é artista plástico, mas ele escreveu um livro chamado Imigrante Japonês, em que ele fala o seguinte, ele fala, respondendo, na verdade, uma crítica que se fazia de que o japonês era inassimilável. Esse termo já não é legal, né? Assim, a gente sabe dos problemas que esse termo traz, mas, na verdade, era uma crítica dizendo que japoneses não, né, viviam isolados, não se conectavam com outras pessoas da sociedade brasileira. Ele disse o seguinte, não houve nenhum imigrante que tenha deixado mais os seus costumes que o imigrante japonês. Ele veio para o Brasil e teve que morar numa casa sem tatame, teve que deixar o hashi e a tigela, teve que trocar o chá pelo café. Na verdade, acho que ele não tem muita razão, porque a gente sabe, acho que vocês sabem, que os imigrantes japoneses conseguiram manter, em alguma medida, muitas tradições, muitos costumes que os japoneses trouxeram para o Brasil, mas o que ele quis dizer, e no contexto do livro a gente percebe isso, é sobre as dificuldades que os japoneses tiveram quando vieram para cá. Os imigrantes, de um modo geral, sofreram muito. A gente sabe disso. Quando a gente pensa nos italianos, por exemplo, eles vieram mais ou menos na mesma época, um pouquinho antes. Com certeza eles passaram por muitas dificuldades, mas eram ocidentais. Eram cristãos, falavam uma língua próxima à língua latina, próxima do português. Os japoneses vieram para cá, gente, imaginem. Imaginem, assim, o choque cultural que foi de um lado e de outro. Muitos brasileiros nunca tinham visto pessoas amarelas. Imagina, no início do século XX, nunca eles tinham visto mesmo. Eles vieram para cá como budistas, como shintoístas. Hoje ainda a gente vê ainda essa intolerância religiosa, imagina naquela época. Vieram trazendo costumes relacionados à gastronomia muito, muito distantes dos costumes aqui do Brasil. Vieram de um país frio. Vieram trazendo um modo de ser e de viver que não dava certo aqui no Brasil. E, em relação à incipiência na literatura, eles vieram falando e escrevendo uma língua muito esquisita, gente. Agora há pouco a gente falava, né, da língua japonesa, né, de algumas diferenças que tem, mas tem a escrita também. Daí, pessoal, em função disso tudo, os japoneses, é lógico, viveram durante um bom tempo como numa bolha. É lógico que para isso houve muito preconceito também de um lado e de outro. Acho que mais pelo lado dos japoneses. Os japoneses eram muito, muito preconceituosos, né? Mas o fator da língua foi muito importante. Os meus avós são exemplo vivo disso, porque eles vieram para cá os quatro, na segunda década do século XX, muito jovens, com menos de 20 anos, e morreram os quatro com mais de 80 anos, falando meia dúzia de palavras em japonês. Imagine vivendo a vida inteira aqui. O fato de terem vivido no sítio, não é? Enfim, são vários os fatores, mas eles viveram muito isolados mesmo. Esse isolamento, muito em função da língua, e eu acho que explica em boa medida a incipiência dos japoneses na literatura,
Primeiro, enquanto personagens, porque viviam isolados, as pessoas não os conheciam, né? Então, o primeiro personagem, Nikkei, é de 1927. É do romance Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. É o mordomo Tanaka. Depois, lentamente, pense numa lentidão lenta, eles foram introduzidos personagens pouco a pouco e demoraram décadas para fazerem parte realmente do cenário da literatura enquanto personagens. Ainda hoje, eu acho que essa incipiência ainda existe. Né? Na década de 1940, Oswald de Andrade escreveu 2 romances. Oswald de Andrade, que é um escritor de quem eu gosto muito, mas não por esses 2 romances, que são Marco Zero 1 e Marco Zero 2. Esses 2 romances trazem personagens Nikkeis muito estereotipados e com uma estereotipia negativa, porque vivíamos o período do perigo amarelo. As pessoas tinham medo dos japoneses, né? Havia aquela ideia de que o governo japonês enviava as pessoas para os diversos lugares do mundo. Para quê? Para dominar o mundo, né? É lógico que houve imperialismo japonês, a gente não pode esquecer disso, né? O Japão invadiu a China, invadiu a Coreia, fez muita coisa errada, e havia essa ideia de que os japoneses tinham intenção, né, de expandir seus limites territoriais. Então, o japonês era visto como uma ameaça. E é esse japonês que está presente nos 2 romances. Então, o japonês, o olhar do romance é um olhar assim, hostil mesmo. O japonês é aquele cara inteligente, sim, muito trabalhador, perseverante, mas malandro. Né? Tem uma passagem do texto que diz o seguinte: o japonês pega uma terra e produz muito. Ele é um bom produtor, um bom lavrador. Ele exaure a terra de tal forma que a terra não tem mais condição de produzir. O que ele faz? Ele abandona essa terra para os brasileiros e vai plantar em outro lugar. Tem uma cena nesse romance, numa escola rural, em que há meninos que são Nikkeis, né, a minoria, e outros que não. E a professora faz a seguinte chamada: ela chama o nome da criança, e a criança, em vez de responder presente, diz o seguinte: eu sou brasileiro, eu sou brasileira. Aí a professora chama o nome de um menino, que é brasileiro, mas é filho de imigrante japonês, e ele fica quieto. Ele se recusa a dizer que é brasileiro. E assim a gente vê muito o japonês em função dos outros personagens. O japonês, há alguns personagens que são individualizados, mas ele é visto muito como um coletivo. Então, são os japoneses, né? Quem é o japonês? É aquele que só casa com o japonês. Quem é o japonês? É aquele que assim, ele trabalha muito, é muito persistente. Tem um personagem que fala: para poder com o japonês é preciso 10 brasileiros, 2 italianos, meia dúzia de portugueses. Eles eram vistos dessa forma. Então, a característica do personagem Nikkei, em alguns romances, não só do Oswald de Andrade, é esse. Depois, num segundo momento, enquanto personagem ainda, ele continua sendo estereotipado, mas aí muda. Ele passa a ser visto, isso acontecer realmente na sociedade, como uma etnia modelo. É aquele que passa no vestibular em primeiro lugar, é aquele que conseguiu ascensão econômica. Eu nunca vi um japonês mendigo. Mas não tem essa ideia, não para essa ideia. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Japão perdeu e tal, mas houve essa ideia da etnia modelo, principalmente na década de 60, 70, mate um japonês para passar no vestibular, tinha essa piada, não é? Assim, e isso passa para a literatura. Então, durante um período também, esse japonês foi retratado na literatura. Tem um romance chamado O Pássaro Vermelho. Eu fiz a cópia que eu esqueci. Mas, enfim, da década de 80, da Lucília de Almeida Prado, em que a gente vê esse japonês. É um imigrante japonês que veio para o Brasil
sofreu muito, mas ele é muito perseverante, muito trabalhador e, no caso, muito justo, muito honesto. Depois de muito sofrimento, ele se casou aqui no Brasil, ascendeu economicamente e viveu feliz com a sua esposa para sempre, né? A ideia do romance é esse, mas muito estereotipado também esse personagem, né? De forma positiva. Depois vieram outros romances em que esse elemento persistiu, mas era muito como as pessoas viam já o Nikkei. Nikkei, pessoal, é todo aquele, é um imigrante, todos os seus descendentes, tá? Então, Nisei, Sansei, você é? Nisei, né? Eu sou Sansei. Todos são Nikkeis, tá? Então era como o Nikkei era visto. Eu estou resumindo bastante, tá, pessoal, para dar tempo para a gente tomar o café e para conversarmos depois. Há uma escritora, Ana Suzuki, que apesar do sobrenome não é Nikkei, o sobrenome é em função do esposo dela. Ela escreveu 3 romances em que a gente vê bastante isso, mas ela já começa a construir personagens mais arredondados. O que eu quero dizer com isso? Personagens que ganham uma complexidade maior que é característica do ser humano. Né? Então, e um elemento característico dos personagens da Ana Suzuki é um elemento que persiste nas produções posteriores, é o que eu falei no começo, dessa dualidade, dessa ambivalência dos personagens Nikkeis. Um romance chamado O Jardim Japonês, que é um dos romances dela, o imigrante japonês, esse imigrante é genial. O Jardim Japonês, o nome do romance, Yoneda. Ele é um japonês assim, que carrega muito dos costumes do Japão, mas ele é muito aberto às influências que recebe aqui no Brasil. Ele constrói no seu sítio um jardim japonês. Então ele coloca aquelas pedras, né, faz aquela pontezinha arredondada, acho que um lagozinho. Ele planta uma cerejeira, que é o símbolo do Japão, não é? Só que a cerejeira não dá certo. É um lugar muito quente. O que ele faz? Troca por um ipê amarelo. Um ipê amarelo no meio de um jardim japonês. Então essa dualidade, pessoal, a gente vê muito em muitas outras produções, em muitos outros livros escritos por Nikkeis ou não. Eu nem vou falar dos livros do André, porque ele está aqui já e eu não vou ficar... Não vai falar mal. Mas outros, hoje há uma... Ainda é incipiente, mas há um número de escritores Nikkei, sim, mas há também, como o André disse, escritores que não têm ascendência japonesa e escrevem sobre o universo Nikkei, livros muito bons, por sinal, em que esse elemento está muito, muito presente. Há 2 escritores, Adriana Lisboa e Bernardo Carvalho. O Bernardo tem um livro chamado Sol se põe em São Paulo. O protagonista desse romance é um Yonsei. Yonsei é da 4ª geração, tá? O André é da 2ª, eu sou da 3ª, Yonsei é da 4ª geração. E ele vive esse conflito, essa dualidade. Aí vocês vão me perguntar, mas da 4ª geração, gente, já não era para ele ter resolvido essa crise, né, existencial, de ser japonês, de ser brasileiro? Mas veja só, o André já antecipou alguma coisa sobre isso. A minha filha é Yonsei, né? Então eu sou Sansei, ela é Yonsei, ou seja, o pai dela já é brasileiro. Os 2 avós da minha parte, né, porque a minha esposa não é ascendente de japonês, 2 avós dela já são brasileiros, que são os meus pais. Só os bisavós dela que são japoneses. E perguntaram para ela por quem ela ia torcer no jogo, né, de segunda-feira da 4ª geração. Então essa dualidade existe, pessoal. Por isso que te perguntaram hoje, né, se você torceu para o Brasil e para o Japão, porque a gente sai para a rua, a gente leva essa cara junto, a gente não deixa guardado
na gaveta. A gente sai com essa cara pra rua e não tem como escapar disso, tem um sobrenome, não é? Enfim, esse menino, esse rapaz do romance, ele não gosta da ascendência dele, mais que não gosta, ele tem assim pavor de ser descendente de japoneses. Ele mora em São Paulo e a família o leva para Bastos, que fica perto daqui, mas é longe, Bastos é longe, né? Mas é um lugar que tem muitos Nikkeis, né? E o pessoal leva, acho que num jardim, numa praça, não sei, onde há uma miniatura do Monte Fuji, que é um símbolo absoluto do Japão, né? E ele fica horrorizado, assim. Ele diz que ele sentia um horror de estar lá. Mas ele diz assim, ao mesmo tempo que eu me sinto horror de estar aqui, eu não consigo escapar daqui. E em outros momentos ele fala que se sente deslocado no mundo. O romance da Adriana Lisboa, que é Hakushicha, tem um personagem também que é Nikkei, mas ele já é Nisei, como o André, da segunda geração. E ele também tem uma afinidade muito maior com a cultura brasileira. E ele fica então nesse entrelugar, né, com peso na consciência quando ele se lembra do pai, né, que o pai é imigrante japonês, ele carrega esse peso, porque ele não conseguiu levar na vida dele, no dia a dia dele, né, os costumes que o pai dele trouxe do Japão. Então ele fala assim, tem uma frase do romance que ele fica, com que direito que eu saio às ruas carregando essa cara? Né? Eu sou assim, eu sou brasileiro, né? Com todas as características, até de personalidade, mais da música que ele gosta, do que ele faz no dia a dia, eu sou brasileiro, com que direito eu saio pelas ruas carregando essa cara? Marília Kubota é uma escritora de Curitiba. Ela é ascendente também de japoneses, né, dos dois lados, como eu. Ela escreveu um livro de crônicas, um livro chamado Eu Também Sou Brasileira, exatamente para fazer questionamentos sobre essa dualidade. Então são crônicas que falam sobre o que é ser, no caso dela, né, uma garota que nasceu e cresceu numa família de imigrantes japoneses aqui no Brasil. Ela fala muito sobre a timidez, ela é uma garota muito tímida, a Marília. Ela fala sobre as características físicas dela. Ela fala sobre os costumes que a família dela ainda mantém. Mas aí ela fala também sobre os amigos que não são Nikkeis, com toda uma convivência que ela teve em situações, né, universidade, enfim, em que o universo não era um universo Nikkei. Então esse título da crônica dela é quase que uma reivindicação, também sou brasileira. Daí, pessoal, outros livros tantos. Tem uma escritora chamada Chieko Iri, que escreveu um romance ano passado, que traz muito essas questões também. Ela é descendente, mas tem uma outra escritora chamada Célia Penteado, que escreveu um livro chamado Haikai. Ela não tem ascendência japonesa, não tem nada a ver, né, com japonês. Ela escreveu um livro belíssimo chamado Haikai, né, que fala muito sobre a cultura japonesa, enfim. Fala sobre cerâmica, né? A cerâmica envolve muito, né, a cultura japonesa e plantação de cogumelos também. Então, quando a gente fala da identidade nipo-brasileira na literatura, é muito isso. A gente encontra muito esse personagem que tem esse sentimento de dualidade, dessa complexidade que é você ser Nikkei, segunda, terceira, quarta, já estamos na quinta, nem sei se, acho que já chegou a sexta geração, de repente, as criancinhas, né? A quinta com certeza. Assim, a construção dessa identidade é uma coisa bastante complexa e diz muito dessa ambivalência
que persistiu no seio da comunidade Nikkei, da comunidade de imigrantes japoneses, mais que na comunidade de imigrantes de outros países. Os imigrantes japoneses tentaram, sim, durante muito tempo, persistir em construir uma identidade homogênea ligada às raízes japonesas, de culto ao imperador, enfim, mas uma identidade ligada à manutenção de traduções, de costume, da culinária, da música, mas não teve jeito, pessoal. O Stuart Hall ensina isso pra gente, não é? Em algum de seus livros ele fala o seguinte, que em situação de diáspora as identidades são múltiplas e não tem como escapar disso. Não teve como imigrante escapar, é lógico, das influências que ele recebeu dessa sociedade multicultural que é o Brasil. Então, nem é dualidade mais, né? Que nome que se dá isso, né? Não são dois, são 3, 4, 5, 6, meia dúzia, uma dúzia de etnia, de culturas que estão aqui presentes. A gente recebe influência de tudo quanto é lado e a gente vai construindo a nossa identidade dessa forma. Muito obrigado, André. Vocês viram por que eu trouxe o André, né? Por que eu chamei o André? O Marco, a Juliana, eles me deixaram muita vontade. Chama quem você quiser. Então eu fiquei, quem que eu vou chamar para participar dessa conversa, né? Então havia chamado outras pessoas que não puderam vir. A Lúcia Hiratsuka, que o André citou, ela participaria também de uma das mesas, né? Mas o André é um cara muito especial, então eu fiz questão de que ele estivesse aqui nesse último momento da residência. Obrigado, pessoal. Vamos tomar nosso café. Nesse momento, então, está encerrada a solenidade. E agora a gente pode, de verdade, começar o café com ideia. Né? Então, convido a todos para tomarem café. Muito obrigada, André.